Trabalhar com instrumentação industrial requer métodos de tratamento de ruído. Uma das técnicas que pode ser utilizada são os filtros digitais. O ruído está presente em praticamente todos os sinais, que são lidos através da instrumentação. E para resolver esse problema, pode ser utilizados filtros analógicos ou digitais. Os filtros analógicos e digitais, eles pertencem a dois grandes grupos, que são chamados de FIR, que é o filtro de resposta finita, e o IIR, que são os filtros de resposta infinita, e eles possuem uma estrutura que contém realimentação. Aqui na figura temos um comparativo entre os filtros analógicos, normalmente com amplificadores operacionais e circuitos RC, resistor-capacitor, e os filtros digitais, que normalmente são construídos a partir de uma equação matemática que é executada dentro de um microcontrolador ou de um microprocessador. A grande atratividade da utilização de filtros digitais está relacionada à disponibilidade de microcontroladores e DSPs com custo cada vez mais baixo. Isso representa uma redução de custos do projeto, além de propiciar uma versatilidade, uma possibilidade de atualização e diminuição do número de componentes quando se utiliza microprocessadores. Você pode atualizar o código com o seu produto já no mercado e obter novas funcionalidades ou mesmo melhorar o desempenho, além de poder corrigir alguns bugs que eventualmente surgem quando o produto está no mercado. Então, existem diversas formas de se trabalhar com filtros digitais. Pode ser feito o projeto já no domínio digital ou analógico e convertido para o digital. Nesse vídeo eu vou mostrar uma forma de se fazer o filtro digital, que é partindo do modelo do filtro analógico. E que seria respondendo à pergunta como realizar a versão digital de um filtro analógico do tipo RC, que é a forma mais elementar de filtro analógico. Com essa ideia em mente de projeto, a pergunta é como projetar um filtro passa-baixas, por exemplo, partindo de um modelo analógico. Então, uma abordagem para isso consiste em fazer um modelo deste filtro no domínio analógico, através de resistor e capacitor, realizar a discretização dessa equação resultante desse projeto e implementar essa equação em um microcontrolador. No domínio analógico, nós partimos da função de transferência, que faz a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada no caso desse filtro em questão. Para um filtro RC de primeira ordem, como mostrado aqui na figura, a função de transferência é essa que está aqui na tela, sendo que a capacitância é o C e a resistência é o R. Portanto, eu tenho o Vout em função do Vin, dado por 1 sobre CR dividido por S mais 1 sobre CR, que é uma função de transferência de primeira ordem. Para eu fazer esse projeto, eu tenho esse roteiro, basicamente com 4 passos, que é o seguinte: primeiro, projetar essa função de transferência no domínio S, que vai ser no domínio contínuo, a partir do filtro RC, converter essa função de transferência para o domínio de espaço de estados, para a representação em espaço de estados, e converter do domínio contínuo para o tempo discreto, esta representação em espaço de estados, e por fim programar esse filtro em linguagem C para a implementação no microcontrolador. A primeira parte, que é o projeto da função de transferência em espaço de estados, ela pode ser feita através de diversos softwares que nos propiciam uma facilidade, um auxílio nesse projeto. Dentre eles temos os softwares matemáticos como o Octave, o Scilab ou o MATLAB, entre outros, ou algumas ferramentas online para o caso de um filtro simples de primeira ordem,
que é a que eu vou utilizar aqui, que é essa ferramenta chamada, disponível neste site, okawadenshi.jp, que pode ser acessada gratuitamente. Para realizar o projeto do filtro analógico, eu vou utilizar esta ferramenta que é disponível gratuitamente, que faz o projeto de um filtro RC de primeira ordem. O que eu preciso aqui é inserir o valor do resistor, no caso eu vou utilizar 10K, e o valor do capacitor, que eu vou utilizar 100 nano como um exemplo de projeto. Então eu clico em calcular e a ferramenta gera a frequência de corte do filtro, aproximadamente 159 Hz, a função de transferência, que é o que me interessa principalmente para fazer o projeto do filtro e transpor para o domínio discreto. E eu tenho também a figura com o plot do diagrama de Bode, que é interessante para eu verificar a atenuação do filtro com o aumento da frequência. O ponto de corte, aproximadamente menos 3 dB, vai ser na frequência em torno de 160 Hz. E depois ele vai diminuindo o ganho à medida em que a frequência aumenta, que é a característica de um filtro passa-baixas. Além disso, mostra a fase, que vai ser em torno de menos 45 graus na frequência de corte. Temos também a resposta ao degrau, o step, para a gente analisar o comportamento do filtro. Porém, o que me interessa, que eu vou levar para a continuidade do projeto, é esta função GDS. Com a equação no domínio S, ou seja, no domínio da frequência resultante para o filtro de primeira ordem, eu vou trabalhar na sua conversão para a representação em espaço de estados, que é mostrada aqui em tela, que é x ponto igual a x mais BU, ou seja, eu preciso da matriz A e da matriz B, que no caso aqui vão ser escalares por ser uma função de primeira ordem. Sendo que os coeficientes B e A eles são iguais nesse caso aqui devido ao ganho unitário do filtro para a frequência zero. E o A e o B são 1 dividido por CR. Por exemplo, com os valores obtidos no projeto analógico do filtro, sendo R igual a 10K e um capacitor de 100 nanofarads, eu ajusto os valores de 1/RC, que resulta em 1000. Então, o A igual ao B igual a 1000 na minha função de transferência no domínio da frequência. E a função de transferência está mostrada aqui para facilitar o entendimento. Isso representa uma frequência de corte em torno de 1000 radianos por segundo, que dá algo em torno de 159 Hz. E os demais dados desse filtro, o Y é a saída e o U é o sinal de entrada. Aqui é mostrado o diagrama de Bode, que é uma representação do ganho do filtro em função da frequência. O eixo X do gráfico mostra a frequência, que está em radianos por segundo, onde são destacados na figura aqui a frequência de corte do filtro, que é no ponto de menos 3 dB de magnitude, no ponto no qual a fase do filtro ela é reduzida em menos 45 graus, exatamente na frequência de 1000 radianos. A equação em espaço de estados em tempo discreto, ela é mostrada aqui, e pode-se notar o aparecimento do K, que representa o step, ou ponto de amostragem, e as matrizes agora são AD e BD, que são as matrizes discretas. A matriz C ela é unitária, no caso desse método que eu estou usando para fazer a discretização. Então, a matriz A discreta é calculada como sendo a matriz identidade menos a matriz A analógica ou contínua vezes o sample time, que é o TS. Esse é o intervalo de amostragem. E a matriz B ela é aproximadamente a matriz B contínua multiplicada pelo intervalo de amostragem, que é o TS.
Assim, eu estabelecendo aqui nesse projeto um sample time de 500 microsegundos, eu vou calcular a matriz A e a matriz B, como mostrado aqui, que resulta no valor de 0,5. E, portanto, quando eu colocar a equação discreta com esses valores, ela vai ter esse formato mostrado aqui embaixo na tela. X de k mais 1 igual a 0,5x de k mais 0,5u. Esta é a equação que eu preciso implementar no microcontrolador para realizar o filtro. Então aqui eu tenho o resumo dessa equação e das condições de implementação, sendo o U o sinal de entrada, por exemplo, é o sinal que vem do conversor analógico digital a cada instante de amostragem. E o x de k é o sinal de saída, lembrando que esse tipo de discretização ele me gera no instante de k uma amostra futura x de k mais 1. Porém, se eu seguir o rigor da implementação, a amostra no instante k, do instante k é a x de k e não a x de k mais 1. Agora, dependendo da utilização, essa questão de um sample adiantado não vai ter nenhuma interferência significativa. Considerações. Eu fiz esse projeto utilizando um sample time de 500 microsegundos, que corresponde a uma frequência em torno de 2 kHz, e isso deve ser levado em conta na hora de implementar essa equação no microcontrolador, pois essa amostragem deve ser tratada com bastante precisão para não ocorrer distorções no filtro e mau funcionamento. Ou seja, eu preferencialmente devo utilizar uma interrupção com espaçamento de 500 microsegundos a cada leitura do sinal analógico e execução da equação do filtro. E também deve-se garantir que o sinal amostrado não tenha frequências superiores à metade da frequência de amostragem para não ocorrer o problema de aliasing, que seria uma espécie de distorção dos sinais. E uma das regras utilizadas no projeto é utilizar uma frequência de amostragem 10 vezes superior ao valor da frequência de corte do filtro. No caso, a frequência de corte desse filtro era 159 Hz, então eu devo utilizar no mínimo 1600 Hz como frequência de amostragem, e eu estou utilizando 2 kHz para garantir e não ter problemas. No próximo vídeo, eu vou mostrar todo esse roteiro de projeto até a implementação em microcontrolador, mostrando os resultados do filtro ao ser aplicado sobre um sinal que vai ser lido através da entrada analógica do microcontrolador. Até mais!